Olá, muito boa tarde. Muitas expressões recordam por estes dias familiares e amigos já falecidos, no contexto de dias litúrgicos do calendário da Igreja Católica. O seu significado e a análise dos textos da Bíblia que são lidos nas missas deste domingo serão apresentados pelos convidados de hoje do programa Eclésia, Frei José Nunes, professor de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o padre Robson Cruz, pároco no Patriarcado de Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Frei José Nunes, pedi-lhe antes de mais que nos informasse acerca do significado destes dias. O dia de ontem, dia de Todos os Santos, e hoje, dia dos Fiéis Defuntos. São dias muito bonitos e com festas muito importantes, muito bonitas e muito enraizadas no coração das pessoas. E que têm, eu acho, que uma grande ligação entre elas. Isto agora, independentemente delas, o dia 1 passar ou não a não ser feriado, isso pouco importa, quer dizer. Mas são festas realmente muito importantes, porque em vez de falar da morte, o que seríamos tentados a pensar ao falar em Fiéis Defuntos, aliás, há muitas pessoas que vão até aos cemitérios no dia 1, aproveitando o feriado ajuda. Em vez de se falar da morte, estas festas são sobre a vida e sobre a grande esperança que os cristãos têm na vida eterna e na vida feliz e maravilhosa com Deus para sempre. No dia 1, em princípio, nós lembramos os santos, aqueles que, digamos que oficialmente, já foram reconhecidos pela Igreja ao longo dos séculos como tendo levado uma vida muito evangélica e exemplar. E no dia 2, ao lembrar os Fiéis Defuntos, nós lembramos todo o conjunto das pessoas falecidas, sobretudo os cristãos, mas já lá vamos, que não foram reconhecidos publicamente como santos, como tendo tido uma vida exemplar, mas pelos quais nós também, por exemplo, rezamos todas as missas na prece eucarística, nós rezamos sempre por todas as pessoas falecidas. E agora uma opinião talvez mais pessoal, mas eu digo, quer dizer, quer os santos que a Igreja reconhece oficialmente, como estando nos altares, tendo levado uma vida evangélica exemplar, quer os Fiéis Defuntos, quer a multidão dos bilhões e bilhões de homens e mulheres que vivem nesta terra e que viveram nesta terra, eu creio que o destino de todos nós é Deus. Deus tudo criou e Deus quer partilhar a sua imensa felicidade, enfim, a sua imensa alegria, o sentido mais total para qualquer ser que existe, Deus quer partilhá-lo. E, portanto, independentemente de se nós fazemos muito ou pouco pecado, se nós pedimos muito ou pouco perdão, eu sinto que a misericórdia de Deus é tão infinita que nos há de dar a vida eterna a todos e uma vida maravilhosa. E, portanto, estas festas lembram realmente isto, que o nosso destino é Deus, o nosso destino é a santidade. É a santidade. Padre Robson, gostava de perguntar ainda, no contexto destes 2 dias, Dia de Todos os Santos, Dia dos Fiéis Defuntos, que informação nós podemos escolher na Bíblia, precisamente para dar sentido à vida e à morte de cada ser humano? A grande experiência que se revela, sobretudo no Novo Testamento, é essa esperança de que Deus possa fazer um novo ato criador. E não faz o ato criador em função dos nossos méritos, mas em função do mistério de Jesus, não é? E se o Pai ressuscitou o seu Filho, nós esperamos que, pelo dom que nos é concedido em Jesus, também podemos viver desse novo ato criador. É certo que a Bíblia não afasta em nada aquilo que são os sentimentos estranhos perante a morte é misteriosa, é algo que nos surpreende. Nós não temos uma solução, digamos assim, na manga para dizer, bem, isto foi tudo a fingir, o programa continua. Não, mas é uma grande proclamação de esperança, ou seja, Deus, no seu amor, pode recriar esta humanidade frágil, que, solidária com a natureza, tem como horizonte, digamos, imediato a morte, né? E pode oferecer-lhes uma vida sem fim a partir do mistério de Jesus Cristo, né? E a Bíblia proclama isso com muita esperança, dizer, essa se torna a verdadeira vida, não é? Na esperança de um novo ato criador de Deus. Acredito que os diferentes textos deem orientações nesse sentido e sugestões nesse sentido. Vamos analisar aqueles que são lidos nas missas deste domingo, o 31º do Tempo Comum. A primeira leitura, Padre Robson Cruz, é do capítulo 6 do livro de Deuteronómio. Em contexto é que se apela aí a Israel para escutar Deus, pôr em prática o que o vai tornar feliz. Sobretudo o que é muito importante aqui é que
um texto da instrução familiar, ou seja, a comunicação da fé não é feita apenas pelos mestres da lei, pelos doutores da lei, nem sequer por Moisés. Moisés, ao longo deste capítulo 6, está a dar quais são as coordenadas, não é, daquilo que se deve ensinar em família. E ensinar em família é exatamente esta, não é, que a experiência da proximidade de Deus só se pode abordar não tanto em termos de cumprimento formal de preceitos, mas sobretudo em termos de relação de amor, não é? E por isso mesmo esta obrigatoriedade, entre aspas, de passar às gerações vindouras qual é o caminho da relação com Deus. E a relação é amar a Deus na totalidade da sua pessoa. Repare que a forma de descrever do Antigo Testamento, que é muito plástica, não é? Amar com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, não é? E que as palavras fiquem gravadas, dá essas duas dimensões, ou seja, não é apenas um amor como sentimento, é um amor de escuta, portanto as palavras ficam gravadas, mas as palavras não são recebidas numa perspectiva meramente formal de instrução jurídica, mas sim como um convite à relação com Deus. Uhum. E que força que quando determinante é o mandamento, a lei, no contexto do Antigo Testamento? Quem ama só sabe querer agradar ao outro na sua vontade. E no fundo este capítulo 6, como instrução familiar, e eu acho que é muito importante até para sentirmos isto, portanto, não é um texto, digamos, tirado do gabinete, digamos, do autor do Deuteronômio, mas é um convite a como se transmite essa fé em família, é exatamente esta. Quem ama, aprende, entende, a amar a vontade do outro. E quando o outro é Deus, descobre que a vontade de Deus é sempre uma vontade amorosa, que conduz à própria felicidade da pessoa também, não é? Frei José Nunes, o seu comentário a este texto. Exatamente, quer dizer, esta explicação que o Padre Robson deu e a maneira como terminou, e que aliás é o que está mesmo escrito no texto, é que me parece muito importante realmente sublinhar. Nós somos chamados a cumprir os mandamentos que Deus nos dá, e no fundo os mandamentos resumem-se a dois: amar a Deus e o próximo, segundo a frase que apareceu, que tem aparecido aqui mesmo no ecrã, não é? Porque é que nós somos chamados a cumprir esses mandamentos? Porque isso, se o praticarmos, é o que nos vai tornar felizes. Ora, isso é que não é para agradar a quem manda, não é? É isso, quer dizer, exatamente. É que nós temos mandamentos para cumprir, não é para agradar a Deus, não é para fazer a vontade de Deus, é para nós sermos felizes. E realmente isso, eu creio que há muitas pessoas, mesmo cristãos, que ainda não entenderam isso. E para quem a moral, a vida de cumprir mandamentos, se faz por dever e não por prazer. Para citar o nome de um teólogo que escreveu um livro aqui há uns anos, por dever ou por prazer. Há muita gente que ainda vive a vida cristã por dever. Nós devemos fazer isto. Nós temos que fazer isto. O Evangelho diz para fazermos. Deus dá-nos mandamento, dá-nos esta ordem. Ora, não se trata nada disso. Não se trata nada disso. Deus quer que a gente seja feliz. Então, dá-nos uma rota, dá-nos um caminho para sermos felizes. Esse caminho são os tais mandamentos. E isto é tão simples de entender. Não mates. Pois claro, porque se a gente se andar a matar, não vamos ser felizes. Não roubes. Porque se a gente se andar a roubar todos uns aos outros, não vamos ser felizes, vai haver muita confusão. Quer dizer, respeita pai e mãe. Pois claro, porque senão vai haver muita confusão na família, não vai haver paz, nem felicidade, nem alegria no lar. Quer dizer, os mandamentos realmente é Deus a querer que a gente seja feliz. Portanto, como diz a leitura, põe em prática aquilo que te pode fazer feliz. Porque então esse paradoxo, parece que é evidente, de pormos em prática aquilo que não nos faz felizes? É que o ser humano, claro, foi criado com essa coisa maravilhosa que é a nossa liberdade, não é? E, portanto, nós, em vez de trabalharmos sempre para a felicidade, às vezes, por inclinações, por tentações, por impulsos que temos, também estragamos um bocado isto. Isso é inerente a toda a condição humana. O próprio Jesus, como sabemos, teve tentações, não é? O que é sobre resistir a elas. Já os discípulos de Jesus, temos visto isso em vários textos ultimamente, tiveram as mesmas tentações e nem sempre conseguiram resistir a elas. E nós também temos as mesmas tentações e nem sempre conseguimos resistir a elas. Mas isso é fruto da nossa liberdade. Então a gente estraga a vida em vez de trabalhar pela felicidade de tudo e todos.
Um tema que ainda provavelmente ao qual iremos voltar quando analisarmos o Evangelho. Antes, analisarmos este texto que é escutado na segunda leitura da Epístola aos Hebreus, no capítulo 7. Perguntava-lhe, Padre Robson, de que forma é que é aí tratado ou abordado o tema do sacerdócio eterno de Cristo? Esta homilia da Carta aos Hebreus, que nós temos vindo a ouvir nas últimas semanas e vamos continuar a ouvi-la, é de uma beleza muito grande, porque está a responder a um problema concreto, que é como se pode anunciar aos antigos judeus que tinham toda a liturgia cultual do templo, não é? A necessidade de procurar uma mediação, uma proximidade de Deus, não é? Com a novidade cristã. Uma vez que os cristãos, e progressivamente já a essa época, não é? Se veem privados dessa liturgia, já há uma separação entre o judaísmo e o cristianismo mais firme, não é? E o autor da Carta aos Hebreus está exatamente a tentar lembrar algo. Primeiro, a mediação do sacrifício no Antigo Testamento mostrava a necessidade do sacerdote, que também era um pecador, não é? Oferecer repetidamente sacrifícios ao longo da vida por aqueles que, aproximando-se do sacrifício do templo, não é? Pediam o perdão de seus pecados. E, portanto, por um lado diz, é necessário repetir muitas vezes, porque nós pecamos ao longo da vida. E, por outro lado, aquele sacerdote, sendo um pecador, tem necessidade de o fazer continuamente. Mas não pode prolongar indefinidamente, digamos, os sacrifícios. Porquê? Porque ele morre também e, portanto, é sempre algo temporal. E ele vem contrastar esta multiplicação dos sacrifícios que era necessário na antiga aliança com um único e definitivo que nos aproximou de Deus. E, portanto, fez a ligação, a ideia da religião é ligar a alguém, não é? Fez de uma forma definitiva, que é o dom de Jesus. E, portanto, em Jesus não é preciso repetir o mistério da cruz muitas vezes. Bastou uma vez para sermos salvos. É claro que vamos logo perguntar, então, porquê que nós continuamos a ter um ritmo semanal da nossa celebração? Porquê que colocamos diante do Senhor as nossas preces? Não é em função agora daqueles que, sendo padres e bispos, digamos assim, participam do sacerdócio de Jesus, que o seu sacrifício, como o dos da antiga aliança, sejam perecíveis, mas o que nós fazemos é recordar o mesmo e único e definitivo, não é? Eu, no fundo, quase que diria, bastava termos ido à missa uma vez para termos compreendido. Nós é que, na nossa condição, não conseguimos perceber a grandeza daquilo, mas não é um segundo sacrifício que se repete quando se vai uma segunda vez ou uma terceira. É o mesmo, mas que é interiorizado na sua forma definitiva de única oferta. Frei Jano, no seu comentário a esta leitura... Sim, eu gosto muito realmente da Carta aos Hebreus. Confesso que a descobri um bocado tarde. Já praticamente depois de ter feito o curso de Teologia na Universidade Católica. Aqui há uns 30 anos, que já tenho barbas brancas. Mas depois li muita coisa sobre a Carta aos Hebreus e, não sendo eu um especialista em Bíblia, em exegeta, eu gosto muito da Carta aos Hebreus e estudei bastante. E acho que há uma ideia central na Carta aos Hebreus, que aqui nos aparece neste texto, é que Cristo é sacerdote. É o único sumo sacerdote da Nova Aliança e tem um sacerdócio eterno. A Carta aos Hebreus fala do sacerdócio de uma maneira extraordinária. A Carta aos Hebreus diz que ser sacerdote à maneira de Jesus significa entregar a vida. Significa pôr-se ao serviço dos outros. É sacerdote aquele que se gasta e desgasta ao serviço dos outros. Jesus fez-lo de forma perfeita até ao ponto de se imolar, de entregar a vida pelos outros. É o sacerdote perfeito. Portanto, o sacerdócio cristão já não é igual ao sacerdócio das outras religiões e ao sacerdócio do judaísmo, da Antiga Aliança. Porquê? Porque esse sacerdócio é a oferta de sacrifícios externos, em cima de um altar, oferecer animais, seja o que for. São sacrifícios externos. Isso para o cristianismo não conta. O que conta é a pessoa entregar-se aos outros, a pessoa pôr-se ao serviço dos outros. Isso é que é ser sacerdote. Então, todo cristão é sacerdote. E é isso que nós dizemos no batismo. Nós, quando somos batizados, é-nos colocado um óleo e dizemos, o óleo do crisma, eu te unjo com o óleo do crisma para que sejas membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Todo cristão é sacerdote. Nós, na Igreja, é que usamos uma linguagem que a mim me parece muito pouco adequada, mas pronto, é uma ideia pessoal,
de chamar sacerdotes aos padres, para os distinguir de outras pessoas. É claro, quando a gente hoje começa a dizer e a descobrir e toda a gente a saber que afinal todos são sacerdotes, então começam-se a arranjar aí uns paliativos. Bem, é que há o sacerdócio ministerial e o ministério sacerdotal. A gente começa a complicar ainda mais. Em vez de simplificar, complica ainda mais. Acho eu. É a minha opinião pessoal. Sacerdotes são todos, ou devem ser todos. Isto é, aqueles que se põem ao serviço dos outros. E esta ideia aparece realmente na Carta aos Hebreus, a partir da figura de Jesus, que é o protótipo daquele que se entregou aos outros e por isso é o sacerdote da nova aliança. Interessa então distanciar o conceito de sacerdote do que preside, por exemplo, aos sacramentos? Bom, isso é uma opinião pessoal partilhada por muitas outras pessoas, mas isso é altamente polémico, não é? Quer dizer, e eu sei que no fundo, vamos lá ver, até uma batalha perdida, quer dizer, toda a gente chama sacerdotes aos padres e pronto, e que seja. Deveria chamar-se como então? Padre já não é mau, pastor, mas quer dizer, de facto, outros dizem presbítero. Presbítero realmente é o nome mais bonito, que é um nome até bíblico, acho eu. Mas é muito complicado, é difícil, não é? Portanto... Sua opinião, Padre Robson, sobre este assunto? Minha opinião é o que está na Carta aos Hebreus, ou seja, quem realizou esta ação sacerdotal foi Jesus, não é? E é na medida que nós participamos nele, não é? É que nós temos o acesso definitivo a Deus e, portanto, o problema do sacerdócio é quem nos aproxima de Deus. O único que nos aproximou de Deus, o único que construiu a nossa relação com Deus, não pode ser um touro, uma vitela imolados, não é? É Jesus, não é? E por isso mesmo a Carta aos Hebreus diz, este é o único, este é o definitivo, etc., não é? A forma e a diferenciação de como na Igreja cada um, digamos assim, vive esta proximidade de Deus a partir do próprio ministério que exerce na Igreja, não é? Não é, digamos assim, sequer a condicionante da eficácia, porque quem realizou a eficácia foi Jesus, quer dizer, não é? As nossas formas eclesiais que nos aproximam, que nos aproximam de Deus, essas acontecem na vida da Igreja e, pronto, neste momento, aquilo que é específico do bispo, que é específico do presbítero, que é específico do diácono, o que é comum a todos os leigos, está determinado assim. Historicamente, nós sabemos que essas fronteiras já modificaram-se várias vezes, não é? Mas o que é bonito na Carta aos Hebreus é o único que fez isso é Jesus. E todos nós vamos participar dele sem necessidade de outras mediações. Mesmo o bispo e o presbítero não são mediadores por si. O único mediador é Jesus. Vejamos o texto do Evangelho que se escuta também nas Eucaristias este domingo, é de São Marcos, no capítulo 12, onde se retoma esse mandamento por excelência, amar a Deus com todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. É muito bonito porque nós estamos agora, depois de várias semanas temos visto a radicalidade do reino e da adesão ao reino. Marcos nos apresenta agora, não é, aquilo que era uma preocupação da pregação missionária das comunidades cristãs. Nós sabemos que era comum ao judaísmo. À época, o judaísmo tinha também que ter uma resposta clara para uns prosélitos que se queriam fazer judeus, o que é que nós somos obrigados a fazer se nos queremos tornar judeus, não é? E nós sabemos que até havia conflitos, que a escola de Hillel dizia, bem, o que é fundamental é não fazeres ao próximo aquilo que não queres faças a ti, o resto dos mandamentos, não é, são comentários a esta lógica, não faças aos outros o que não queres faças a ti. Para Shammai não era bem assim, era preciso observar todos os 613 preceitos, né, que existiam na lei. E a resposta de Jesus confunde completamente este tipo de pergunta, que é, dê-me lá um resumo, o que é que eu sou obrigado a fazer para entrar nesta associação? Jesus não responde ao problema de um mandamento, de um entolé, a palavra grega, não é? Mas Jesus vai situar a totalidade da vontade de Deus, de que a lei escrita é apenas uma parte, e, portanto, não nos confronta em relação aos preceitos facilitadores, qual é os critérios de admissão no clube, não é? Mas sim da totalidade da relação com Deus. E por isso mesmo, a resposta de Jesus é, de facto, a totalidade do amor de Deus, integrando o amor do próximo. Há também aqui uma modificação. Nós sabemos que a noção de próximo, para o Antigo Testamento e até ao tempo de Jesus, não é? É uma noção que não é universal. Portanto, quem é o próximo? Segundo Levítico 19, 18, o próximo é um judeu e, portanto, aquele que pertence à mesma herança de Israel. No Evangelho de São Marcos, esta fronteira do próximo é modificada e, portanto, o próximo é de todos aqueles a quem eu me aproximo, não é? Nós sabemos
como na parábola do bom samaritano em Lucas, Jesus perverte esta noção de que eu tenho obrigação para com algumas pessoas e não tenho obrigações para outras, não é? E, portanto, esta totalidade do desígnio de Deus, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, não é? Como a ti mesmo, já não é apenas negativa. Eu não vou perturbar o outro para que ele não me perturbe a mim, mas eu quero bem ao outro, porque Deus quer bem ao outro também. A força deste mandamento, Frei José Nunes, nos dias de hoje também. Pois, isto tem muito a ver, este mandamento, amar a Deus e o próximo, com aquilo que é muito específico e característico e quase único da religião cristã, que é o mistério da encarnação. O cristianismo é a única religião em que Deus se fez homem. Em Jesus há uma só pessoa, mas há duas naturezas, a humana e a divina. E o cristianismo é uma religião que se constrói justamente nessa vertente vertical e horizontal. Olhar para Deus e olhar para o homem. E nós fazemos isso a toda a hora e momento. A gente, por exemplo, a rezar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Mas a segunda parte já é perdoai-nos as ofensas como nós perdoamos uns aos outros. Quer dizer, olhar para Deus e uns para com os outros. São João diz numa das suas cartas, quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Quer dizer, aliás, todas as religiões têm uma ética. O cristianismo também tem, mas tem por excelência. É que o próprio Jesus realmente é homem e Deus. Amar a Deus é amar também o próximo. Porque amando o próximo estamos a amar a Deus. Aliás, como diz o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, sempre que fazemos qualquer coisa a um dos pequeninos, lhe damos de comer, de beber, o vestimos, o visitamos, o preso. É a Deus que o fazemos. Portanto, porquê? Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, já diz o Gênesis. Um mandamento para todos os dias também, os de hoje, por certo. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar as mensagens e os desafios presentes nos textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Desejo-lhe um bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.